A paz do Senhor, querido irmão, você que me ouve neste momento. Meu nome é Luiz Ricardo, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus, aqui de Ituporanga, e estou sentindo no meu coração de fazer alguns vídeos referentes em relação ao ministério que Deus coloca em nossas mãos, o trabalho, o serviço que o Senhor Jesus, que Deus coloca em nossas mãos para que nós realizamos na terra. E sobre essa reflexão, eu tenho algumas aulas e hoje eu estarei aqui fazendo a primeira, e tem o tema: qual é o valor? Quanto custa servir a Cristo? Ou quanto você ganha servindo ao Senhor Jesus? O serviço deve ser de excelência. Não é pelo fato, não é pelo valor, não é pelo quanto ganhamos ou deixamos de ganhar, que aquilo que devemos fazer não tenha que ser com excelência. E eu quero ministrar, fazer algumas reflexões a respeito desses temas, desse tema, ministério, a excelência de servir a Cristo, da forma que devemos servir a Cristo. E eu vou deixar os slides dessa aula aqui na descrição do vídeo, e você pode baixar, acompanhando a aula, estudar mais, ali vai ter algumas referências também, e nas dúvidas a gente vai conversando via os comentários para a gente poder ir solucionando as nossas, aprendendo um com os outros, amém? Então vamos começar a nossa primeira aula, que diz assim, está baseado no livro de Malaquias, capítulo 1, do versículo 1, 2, 6, 7 e 8, que diz assim o primeiro versículo: esta é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. Versículo 2, eu sempre amei vocês, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amou? E o Senhor responde, foi desta maneira, amei o seu antepassado Jacó. Versículo 6 agora, o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, o filho honra o seu pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra, o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos o teu nome? O verso 7 e o verso 8 de Malaquias 1. Vocês o desprezam, oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam de que maneira contaminamos o sacrifício. Vocês o contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. E o verso 8 diz, acaso não é errado sacrificar em animais cegos? Então é errado oferecer em animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seus governadores e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Assim está escrito no texto de Malaquias, capítulo 1. Você depois pode ler todo o capítulo 1, o 2, o 3 de Malaquias, até o capítulo 4, para você ter uma noção maior e mais ampla do que esse texto está querendo nos ensinar. A introdução, Malaquias 1, verso 1. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou, né? O Senhor anuncia uma palavra, o Senhor traz ao nosso coração uma mensagem, uma palavra, para nos ensinar, para nos repreender, para nos dar direcionamento, né? O Senhor só fala quando há uma necessidade para ser falado. No contexto de Malaquias havia uma necessidade, então o Senhor falou. E falou a quem? A um mensageiro direcionado para Israel. A Israel, por meio do profeta Malaquias, Deus falou. Malaquias era um mensageiro, um arauto da verdade. Era quem Deus escolheu para anunciar a sua palavra, para ensinar o povo de Israel a respeito daquilo que estava acontecendo, para que eles pudessem tomar direções diferentes. Mas eu quero focar aqui no ministério de Malaquias. Malaquias foi um profeta, um mensageiro de Deus, e fez o seu ministério um trabalho de excelência para o Senhor, anunciando de forma nítida, clara e verdadeira a mensagem que o Senhor lhe passou. Não houve adulteração da mensagem, ou seja, ela foi verdadeiramente fiel a tudo aquilo que o Senhor tinha falado com Malaquias. E aqui está um grande ponto interessante de um ministério, que um ministério precisa estar pautado sobre a palavra de Deus e verdadeiramente seguir as instruções bíblicas para ter sucesso naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, seja qual for, pregar, liderar criança, jovem, adolescente, enfim, né? Esse ministério precisa estar respaldado sobre a palavra de Deus, como estava a mensagem e o ministério de Zacarias, que
ele recebeu do Senhor da forma que ele recebeu, ele fez, ele entregou aquilo que o Senhor tinha botado em seu coração. No versículo 2 de Malaquias 1 diz assim: eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Desde o início o Senhor nos ama e cuida de seu povo com as suas próprias mãos. O ministério é um ministério que o Senhor coloca sobre nós, é um ministério de cuidado, ou seja, quando ele te chama, ele cuida de você para você realizar aquilo que ele precisa que você realize. Ele te guarda, ele te protege, ele te envia mensagem, ele te dá o respaldo necessário para que você possa entregar exatamente, fielmente tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração ou sobre as suas mãos, as responsabilidades que estão agora ligadas a você. Essa responsabilidade que Deus nos dá, ela é respaldada pela palavra. Então Deus sempre vai dar direção no meio do seu ministério, da onde você pode ir, o que você pode fazer, o que não pode. O Espírito Santo de Deus, a inspiração de Deus vai te mover para fazer aquilo que é necessário para que esteja êxito naquele ministério que o Senhor colocou em suas mãos. Quando o ruim é bom, eu coloquei ali um subtema, né? Quando o ruim é bom, as circunstâncias ruins que acontecem ao seu povo, ao povo de Deus, não provam que o Senhor não nos ama, né? Na verdade, mostra que mesmo diante de circunstâncias ruins, que muitas vezes nós encontramos no ministério, como desafios, né, que nos motivam ou nos desanimam a parar ou nos motivam a continuar para aprender, esses motivos não são ruins ou bons, mas eles são oportunidades que Deus nos dá dentro do ministério para ter um crescimento espiritual, para criar maturidade, para exercer algo a respeito da nossa chamada divina. Então, muitas vezes, o desafio vem em forma de problemas, de dificuldades dentro do ministério que você tem nas suas mãos, e essas dificuldades, conforme você vai buscando Deus vai te orientando pela palavra, e você vai orando, o Espírito Santo vai te motivando, e você vai conseguindo resolver isso, e isso vai te dando sabedoria, graça, unção, para realizar o seu ministério cada vez de uma forma melhor, né? Então, não desanime, porque às vezes o ruim se torna em algo bom, né? E quando as coisas só vão bem, geralmente a gente acaba não aprendendo ou não absorvendo as instruções que o Senhor quer nos dar através da sua palavra. A gente acaba perdendo a oportunidade de ter experiências com o divino, com Deus, no meio da nossa caminhada na fé. Amém? Vamos adiante aqui. Como Deus nos ama, ou como Deus nos amou, né? A cruz não fala de amor? A cruz fala de amor. E o ministério de Cristo era levar a cruz, era ensinar, era discipular, era curar, mas o final, o X do ministério de Cristo era carregar uma cruz. E quem está no ministério sabe que a gente carrega uma cruz pesada. Se Jesus abandonasse a cruz dele, nós não seríamos alcançados pela graça. Se você que está na frente de um ministério abandonar a sua cruz, muitas pessoas que caminham com você vão parar na caminhada. Muitas pessoas vão morrer na caminhada. Muitas não vão alcançar a salvação. A cruz vai ficar pesada em alguns momentos, mas a mensagem deve ser anunciada. A cruz você não pode largar, você tem que levá-la até o fim. Pois ali na cruz o justo morreu pelos injustos, era o próprio Deus se colocando em nosso lugar. Ou seja, Jesus cumpriu seu ministério de forma formidável, carregando a cruz, não reclamou, foi levado ao matadouro como ovelha muda, né? Não reclamou, não questionou, mas fez aquilo que estava comissionado por Deus a fazer. O ministério de Jesus foi um ministério formidável porque Jesus carregou a cruz. E nós, nos nossos ministérios, precisamos, nosso trabalho cristão na igreja, temos que carregar a nossa cruz e orar a Deus para que Ele nos ajude a carregar essa cruz. A seguir a mensagem de Deus a Malaquias e de Malaquias aos sacerdotes, levitas e por fim a todo o povo. Ou seja, a mensagem de Malaquias atingia todo
uma gama de pessoas, desde o povo, passando pelos levitas até os sacerdotes, todos eram alvo da sua mensagem. Malaquias 1,6 diz assim, ó, o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, o filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor. Se eu sou o seu pai e senhor, onde está a honra e o respeito que mereço? Aqui é um texto que Malaquias está invocando ao povo que eles devem honrar a Deus com o seu ministério ou com as suas vidas, né, ministeriais. Porque o filho honra o pai, então o patrão, o empregado honra o seu patrão. E por que que nós, no nosso ministério, não podemos não podemos honrar a Deus com aquilo que fizemos? Então, tudo que nós fizemos no nosso ministério, seja pregar, cantar, tocar algum instrumento, liderar um departamento, que seja para honrar o nome do Senhor e não o nosso. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado, é natural que a referência de quem está na frente, liderando, pregando, cantando, se torne evidente também. Mas a busca primeira para um ministério eficaz e que dê frutos para o reino de Deus é um ministério que primeiro dá honra a Deus, que honra ao Senhor Jesus Cristo. Servir a Jesus é a maior das honras que um ser humano pode ter. Honramos a Deus fazendo com qualidade, ou seja, quando pregamos bem, quando cantamos bem, quando ensinamos bem, e para fazer isso tudo precisamos estar preparados, né? Quando eu vou pregar, eu não vou pegar um texto qualquer ali na hora do culto e abrir a Bíblia e pregar qualquer coisa. Eu vou me preparar para isso. Eu vou ter um tempo de estudo, de consagração, para orar, para analisar o texto até o dia da pregação. Então eu vou entregar algo de qualidade. Isso é honrar a Cristo. Isso é ter um ministério que honra a Deus. Isso acontece quando você vai cantar, quando você vai fazer um ensino bíblico, quando você vai aconselhar alguém, você busca direcionamento espiritual, você se prepara para aquele momento, você se coloca na presença para que Deus possa te usar. Isso honra a Deus, engrandece o nome do Senhor, isso vai fazer com que seja eficiente a tua intervenção através da palavra, através do ensino, enfim, aconselhamento, e isso vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida ministerial de forma gloriosa, honrando a Deus e salvando vidas para o reino dos céus. O que mais que Malaquias pode nos ensinar nesta aula? Qual o meu papel no ministério? 2 Coríntios 2, 5 e 20 diz assim, somos embaixadores de Cristo, ou seja, somos representantes de Deus na terra, os responsáveis por defender os propósitos do reino dos céus aqui na terra, ou seja, nós estamos imbuídos de uma grande missão, de pregar, de instruir as pessoas que estão à nossa volta, que Deus coloca nas nossas mãos, no nosso ministério, instruindo elas sobre os princípios da palavra de Deus, dos princípios do reino dos céus, anunciando a verdade, como Malaquias estava fazendo aqui no texto que eu li aqui, Malaquias, todo o livro de Malaquias. Então, o que acontece? O propósito dele é orientar o povo a voltar para a direção que Deus havia me chamado. E esse propósito é nós fazemos como ministros do Evangelho, como pessoas que estão imbuídas com a obra de Cristo, com a liderança, com pregação, com louvores. O nosso objetivo final é levar as pessoas até Cristo. E isso precisa ser feito da maneira melhor possível que a gente conseguir, com capacitação, com preparação, com oração, com jejum. A gente vai se entregar completo a esse ministério para que esses resultados, para que possamos representar o reino dos céus na terra com qualidade, levando essas pessoas também a defenderem os princípios e os propósitos de Deus sobre a vida humana. Mas refletindo sobre o meu trabalho, eu vou fazer algumas perguntas aqui, você vai pensando se realmente isso acontece ou não acontece na sua vida ministerial, no dia a dia, que você trabalha na igreja, ou até dentro da sua casa. A sua casa também é um ministério, o ministério da família, né? Veja só, algumas perguntas básicas para refletir. Planejamos ou apenas vamos andando? Nós temos um planejamento, ou a gente vai fazendo aquilo que dá na cabeça, a gente vai e faz, né? Será que não precisa ter uma organização prévia do que, por exemplo,
o meu pastor vai me dar uma oportunidade para mim pregar no culto da família, né? E eu sei disso uma semana antes, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou me planejar, eu vou orar, vou buscar o texto, vou organizar a mensagem, vou preparando a mensagem, eu vou me organizar dessa forma para quando chegar no dia do culto eu esteja preparado e alinhado com o Espírito em oração para que possa fluir a mensagem, que a mensagem possa ser inspirada pelo Espírito e aí quando eu prego vai ter um resultado, né? Mas quando eu faço de qualquer jeito, eu chego lá na hora, eu sei uma semana que eu vou pregar, mas eu chego lá na hora do culto, eu abro a Bíblia e eu pego qualquer texto lá que eu mais ou menos domino e eu vou lá e prego. Geralmente esse tipo de situação vai fazer com que a sua mensagem talvez não atinja todo o objetivo, aquilo que Deus queria fazer naquele culto, naquele momento, e acaba ficando um pouco deficiente esse ministério. Então, planejamento, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, buscar a direção de Deus, orar, consagrar isso a Deus, isso vai ajudar e vai fazer você crescer ministerialmente. O que eu faço? Eu busco a orientação de Deus para fazer. Quando eu vou pregar, vou usar a pregação. Eu vou pregar, mas eu vou pregar o quê? Quem é que vai me dizer o que eu vou pregar? Eu vou orar, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou estudar a palavra e dentro desse estudar a palavra e estando na presença de Deus, Deus vai me orientar o que eu devo pregar e como eu devo pregar para que atinja o objetivo que Deus quer atingir naquele culto. Ele vai dirigir uma palavra que vai certeiramente encontrar um coração que necessita ouvir aquilo. Quando eu prego o que quero ou prego o que Deus deve dirigir? Eu já respondi, eu acho que na pergunta anterior, né? Então, sempre buscar a direção de Deus para que Deus possa dirigir aquilo que nós vamos falar, fazer, como aconselhar, que louvor cantar, se eu for ministrar nesse louvor, o que eu vou ministrar. Tudo tem que ser baseado e inspirado por Deus previamente, através da sua oração, da sua busca durante a semana em que você está se preparando para aquele evento, ou para aquele culto, enfim. Você tem que buscar a direção de Deus. E por fim, oro eu deixo as coisas acontecerem, né? Eu busco a graça de Deus para fazer debaixo da presença de Deus, influenciado pelo Espírito, e eu faço de qualquer forma, do meu jeito, do jeito que eu acho melhor fazer, eu vou fazer assim porque é desse jeito que eu sei, buscando a oração, buscando em Deus, Deus vai nos capacitando para que nós possamos melhorar a qualidade daquilo que nós estamos fazendo para o reino crescer. Malaquias 1:6, vocês perguntam de que maneira desprezamos o teu nome? Como desprezar a Deus e a sua obra posta em nossas mãos? Quando não fizemos com qualidade, quando fizemos de qualquer forma, estamos desprezando o ministério que Deus colocou em nossas mãos. Quando o pastor nos convida para pregar e a gente chega lá e abre a Bíblia de qualquer lugar e prega qualquer coisa, esse ministério está sendo desprezado porque eu não estou fazendo da forma que deveria fazer. Então, o que Deus está dizendo aqui, o povo está perguntando, de que maneira te desprezamos? E Deus está mostrando, olha, vocês me desprezam porque eu pedi algo e vocês estão fazendo totalmente ao contrário do que a palavra orienta, aquilo que os princípios bíblicos orientam que deve ser feito. E quando a gente foge dessa realidade, o nosso ministério ele perde a qualidade, ele perde a sua capacidade de dar fruto para o reino, ok? Vamos ver mais o que? Podemos falhar, mas não fracassar. Mesmo planejando, mesmo orando, mesmo buscando a direção, mesmo estando sob a orientação de Deus, podemos em alguns momentos fracassar, é fato, né? Mas podemos falhar, mas fracassar jamais, porque está planejado. Então, olha o que diz Malaquias 1:7. Vocês o desprezam, oferecendo sacrifícios contaminados sobre o seu altar. O que temos posto sobre a mesa? Que tipo de alimento estamos dando para esse grupo que nós lideramos? Que tipo de alimentos estamos dando para a igreja para a qual pregamos? Que tipo de aporte espiritual estamos dando para as pessoas que estamos aconselhando, que estão doentes, enfim? Qual é o tipo de alimento espiritual que estamos fornecendo a essas pessoas para que elas sejam curadas dos seus traumas, das suas doenças, enfim, né? Então, o que Deus pede de nós? Que nós colocamos algo de qualidade sobre a mesa.
né? Que o nosso ministério seja algo específico, que atinja o alvo, que dê frutos para o reino de Deus, e passa por um bom estudo da palavra, por uma preparação teológica, passa por uma preparação através de um curso, por exemplo, que deve ser feito. E aí, nesse momento, aquilo que você tem aprendido, você vai colocar em prática pouco a pouco, sobre a direção do Espírito, através da oração. Deus vai te dirigindo, vai te moldando para você fazer o que precisa ser feito, para que o objetivo desse seu ministério seja alcançado e uma vida seja transformada. Ok? O que nós temos colocado sobre o altar de Deus, a qualidade desse serviço, né? Eu queria que você pensasse sobre isso. Qual é a qualidade daquilo que você tem feito para Deus? Ele apresenta uma boa qualidade ou uma qualidade não tão boa, né? Aquilo que você tem feito, quando você canta, por exemplo, quanto tempo você gasta ensaiando e orando para aquele culto, pelos louvores que você vai cantar e ministrar para a igreja? Se você vai pregar, quanto tempo você gasta orando, estudando, se preparando, pedindo a direção de Deus para ministrar para a igreja? É isso que traz a qualidade, é isso que nós primeiramente devemos fazer para que lá, quando nós chegarmos no momento de aplicar aquilo que o Senhor nos pede para fazer, que ele seja bem aplicado e o resultado apareça. Para concluir aqui, podemos falhar, mas não fracassar. Malaquias 1:10. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Aqui é um retrato de uma igreja que não tinha adoração, nem louvor genuínos. O trabalho era sem metas e objetivos a serem alcançados. E isso não agrada a Deus, porque Deus ele exige do seu povo qualidade. Deus ele é perfeito, Deus é organizado, Deus ele quando ele fala com propósito, ele não fala muito, mas quando ele fala, ele resolve a situação, o fruto aparece. E aqui é o retrato de uma igreja, ou de um local, de um ministério que não tinha adoração, porque quando eu estou pregando, como eu adoro a Deus quando eu estou pregando? Fazendo o meu melhor, estudando a palavra, dirigido pelo Espírito Santo, aplicando a palavra da forma correta, porque me preparei para aquilo, eu tinha um objetivo com aquilo. E isso, quando eu faço dessa forma, eu estou adorando a Deus sobre o altar. E nos louvores a mesma coisa. Eu diria, qual é o louvor que eu vou cantar? Eu vou ensaiar melhor, eu vou me dedicar mais naquela parte que talvez eu não sei ainda fazer muito bem. E quando chegar lá na hora de aplicar isso na igreja, no meu grupo, no meu ministério, isso possa dar algum resultado, algum fruto. Então, adorar sobre o altar, aqui quando fala no final do verso de número 10, ele diz, e não aceitarei essas ofertas, está falando sobre isso, sobre alguém que não se prepara para pregar e assim mesmo vai lá e prega qualquer coisa. E alguém que não se prepara para cantar, mas vai lá e canta de qualquer forma. Isso não agrada e Deus não aceita essas ofertas sobre o seu altar. Ele precisa e usa e levanta pessoas como você para fazer, mas fazer com qualidade, para que haja frutos, para que possa se colher frutos com o tempo nesse ministério. Malaquias 1:11 diz assim, contudo meu nome é honrado de manhã até a noite por pessoas de outras nações, ou seja, é temido, é respeitado, engrandecido, né? Por isso que ele fala que é temido honrado de manhã até a noite por outras nações. Em todo mundo oferece incenso e sacrifícios puros à minha honra. Incenso e sacrifício são adoração e trabalho de excelência. Aqui não era o povo de Deus que estava oferecendo, eram as nações, um povo que não conhecia Deus, mas agradecia a Deus pelo privilégio de ter acordado, por exemplo, né? Pois o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Excelência gera resultados, ou seja, quando eu adoro a Deus da forma correta, quando eu busco de Deus uma instrução, quando eu me preparo, quando eu me capacito para exercer o meu ministério, eu estou adorando a Deus. O meu trabalho passa a ser de excelência para Deus. Ou seja, o nome do Senhor passa a ser engrandecido aonde eu estou, porque eles vão olhar para você
para o seu ministério e vão glorificar a Deus, porque na sua igreja, no seu lugar, ou quando você prega, o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Quando você canta, a graça de Deus, a glória de Deus se manifesta na igreja e as pessoas vão olhar e vão dizer, realmente Deus opera através da vida deste homem, dessa mulher, desse jovem, porque houve uma preparação, houve uma busca por uma excelência que gerou resultados. E esses resultados, eles estão glorificando a Deus aonde a gente está. Uma igreja diferente, excelente, que gera resultados. Atos 2, 14 e o 41, diz assim, uma pregação, fala de uma pregação, ela tem pregação e ensino de qualidade, e ali a gente vai ver 3.000 frutas sendo colhidas, né? Porque havia uma direção espiritual na pregação de Pedro e uma preparação também para aquele momento. Então isso resultou em quase 3.000 almas para o reino dos céus. Excelência, né? Oração. Atos 2, versículo 42 ao 47, também havia dedicação ao ensino, era uma igreja, um ministério dedicado a ensinar a palavra de Cristo, ou seja, foi formado sobre a palavra. Havia oração, havia comunhão, que é a interação das pessoas que fazem parte do convívio na comunidade cristã que a gente congrega. Havia temor, respeito, reverência àquele que vive e reina para sempre, que é Deus. Havia adoração em conjunto no templo, estavam todos juntos adorando a Deus. E no versículo 47, a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, o resultado de um ministério feito com excelência é almas sendo agregadas para o reino. Ou seja, pregação de qualidade, ensino de qualidade, dedicação ao ensino, a oração, a comunhão, o temor a Deus. E o conjunto dessas coisas todas levava cada dia o Senhor a agregar almas para o reino dos céus. Conclusão, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Paulo ainda vai dizer, eu não sou nada, Apolo não é nada, mas quem é tudo é Deus. Ou seja, o nosso trabalho é fazer com excelência. E o que acontece depois? Deus vai fazer com que haja crescimento, mas precisa ser algo feito com amor, carinho, dedicação, e a excelência deve ser buscada. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Isso está lá em 1 Coríntios 3, o versículo 6 e o 7. Terminamos a nossa primeira aula. Eu vou estar produzindo outras aqui para frente, e eu vou estar divulgando e você vai acompanhando aí. Não esqueça de baixar o slide aí na descrição do vídeo. E até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.